Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Surpresa inesperada, Flamengo estuda a contratação de artilheiro europeu e define plano para 2026. Carrascal e Emerson Royal vendidos para a Europa tem decisão do Flamengo. Cruz Azul do México tenta a contratação do zagueiro Léo Pereira. Flamengo é multado mais uma vez pela Conmebol. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A Conmebol voltou a punir o Flamengo por episódios extracampo na Libertadores. A sanção aconteceu na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, vencida pelo Flamengo, e foi motivada por um atraso no intervalo e a discussão de dirigentes com integrantes do rival. Punições que se tornaram recorrentes na Conmebol. Na decisão, o rubro-negro foi multado em $58 mil, 314,5 mil reais pelo atraso na volta do intervalo e por uma discussão envolvendo o supervisor Gabriel Skinner com jogadores e integrantes do Palmeiras. Além da penalidade financeira, o dirigente recebeu também uma advertência formal da Conmebol. A informação foi do jornalista Renan Moura. Somada a outras sanções recentes, essa nova multa eleva o custo das punições em 2025. O Flamengo já havia sido penalizado em $25 mil pelos gestos do Bruno Henrique contra a torcida do Estudiantes, além de responder a processo por atraso na volta do intervalo na partida comandada pelo Felipe Luiz. E com isso, o Flamengo acumula pelo menos $83 mil, 450 mil reais em multas nessa temporada. Em 2024, o Flamengo também foi multado em $100 mil pelo atraso no reinício do jogo contra o Bolívar, em La Paz. O histórico reforça que atrasos e episódios extracampo têm resultado em punições recorrentes do Flamengo nas competições da Conmebol. Com o time sub-20 voltado para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Carioca Profissional, o Flamengo não vai jogar a Copa São Paulo de Júnior, a famosa Copinha. No entanto, o clube vai estar representado por 12 scouts no estado paulista na busca por revelações. A competição tem 128 clubes. Desse modo, a equipe de observadores do Flamengo vai ver de perto e vai preparar um relatório de mais de 2.000 jogadores que vão jogar a Copinha. Os mais bem avaliados vão ser acompanhados de perto no futuro pela diretoria, coordenação técnica e pela comissão técnica da base. A informação foi do portal Flabase. O primeiro reforço do Flamengo para 2026, o Vitão pediu à diretoria do Flamengo para vestir a camisa 44, a mesma com a qual ele jogou no Internacional, seu antigo clube. A solicitação deve ser atendida, afinal o número foi utilizado em 2025 por um jogador que não teve muitas oportunidades com o Felipe Luiz, o jovem Carbone. O zagueiro assinou o contrato com o Flamengo até o final de 2029 e custou €10 milhões. A tendência é que o Flamengo anuncie a sua contratação assim que o diretor de futebol, José Boto, volte ao Brasil. Conforme já divulgado amplamente, o elenco do Sub-20 do Flamengo vai ser o responsável por iniciar a temporada 2026 para o clube. E dessa maneira, após o recesso por conta das datas festivas de final de ano, o plantel voltou a treinar ontem no CT do Ninho do Urubu, com o técnico Bruno Pivetti já começando a preparar o esquema para os primeiros compromissos de 2026. O calendário de 2025 para o Flamengo foi até o dia 18 de dezembro, quando o plantel iniciou de fato as suas férias. Agora, a data de reapresentação dos profissionais está marcada para o dia 12 de janeiro, na parte da manhã, no CT Ninho do Urubu. A situação dos jogadores que pertencem ao Flamengo e estão emprestados é uma verdadeira incógnita. Afinal, dificilmente eles vão ter espaço com Felipe Luiz, Carlinhos, Vitor Hugo, Lohan e Peterson. Dos três citados, apenas o centroavante não é cria do Ninho do Urubu. Ele foi emprestado para o Remo e já sabe o seu destino para 2026. O Peterson, que tinha vínculo até 2027, teve o seu contrato rescindido. Os outros dois ainda têm mais tempo.
O meio-atacante Lohan está cedido ao Pisa da Itália por empréstimo, porém, o contrato conta com uma cláusula que prevê a compra por parte do clube italiano caso o jogador atue pelo menos a metade dos jogos dessa temporada. No momento, foram somente 7 jogos e 1 gol marcado na Série A. Para finalizar, o Vitor Hugo vai seguir emprestado por mais 6 meses ao Santos e, caso mantenha o que apresentou até aqui, deve ser devolvido. O seu contrato com o Flamengo vai até dezembro de 2028. O Flamengo foi sondado por clubes europeus interessados em comprar Jorge Carrascal e Emerson Royal, mas a diretoria rubro-negra bateu o pé e definiu que não vai negociar a dupla nessa janela de transferências. O meia colombiano Jorge Carrascal vinha sendo alvo de sondagens de equipes como Olympique de Marseille da França e Napoli da Itália, que chegaram a demonstrar interesse mais concreto no jogador. No entanto, o Flamengo divulgou que não abriria conversas oficiais por menos de cerca de 200 milhões de reais, valor considerado bem alto diante da valorização do jogador desde que ele chegou aqui no Flamengo. Além do meia, o lateral direito Emerson Royal, contratado ao Milan em 2025, também tem recebido sondagens, mas o Flamengo não pretende abrir mão dele agora, mesmo com clubes europeus monitorando a sua situação no mercado da bola. A postura rubro-negra é baseada na ideia de que os dois foram contratados recentemente, fazem parte do plano da comissão técnica do Felipe Luiz para os desafios dessa temporada e, portanto, não vão ser negociados, pelo menos nessa temporada, e só vão sair se houver uma condição extraordinária e muita vontade dos próprios jogadores em forçar uma negociação, algo que não está acontecendo no atual momento. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Flamengo vê um novo interessado na contratação do seu zagueiro Léo Pereira, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade. Ele agora é alvo de mais uma equipe do mercado da bola e o Flamengo já está ciente desse interesse. Conforme revelado pelo portal Somos Fanáticos Flamengo, o Cruz Azul do México fez uma sondagem para entender a situação do Léo Pereira. O Flamengo, inclusive, já teria avisado que não vai fazer negócio por menos de 10 milhões de euros. Na atual cotação, são cerca de 64,3 milhões de reais. Até o momento, ainda não há proposta oficial, mas a diretoria do Flamengo já está ciente da possibilidade. O Cruz Azul, inclusive, foi o nosso primeiro adversário na Copa Intercontinental de 2025. Um dos principais times do México, o Cruz Azul, tem um alto poder financeiro. No atual elenco, o time conta com alguns nomes bastante conhecidos dos brasileiros, com destaque para o meia Lorenzo Faravelli e o atacante Miguel Borja, que foi contratado recentemente. Essa não é a primeira vez que o nome do Léo Pereira se torna assunto no exterior. Há algumas semanas, clubes da Europa também já haviam demonstrado interesse em contratar o zagueirão. O Léo Pereira foi ligado ao Sevilha, ao Valência e ao Galatasaray da Turquia. Titular absoluto, ele encerrou a última temporada com 63 partidas disputadas com 6 gols, sendo 4 deles pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Libertadores e o outro pela Copa Intercontinental. Caso as negociações com os mexicanos sejam mesmo aberta e eventualmente se concretizem, será a segunda passagem do Léo Pereira pelo futebol da CONCACAF. Porque em 2017, ainda quando pertencia ao Atlético Paranaense, ele esteve emprestado ao Orlando City, clube dos Estados Unidos. Como os cartolas Boto e Bap revelaram na virada do ano, o rubro-negro não deve poupar esforços para trazer jogadores nessa janela. E entre as peças que o técnico Felipe Luiz precisa mais é a posição de centroavante.
Apesar do principal alvo do Mengão atualmente ser o Caio Jorge, outro nome surgiu na pauta rubro-negra nessas últimas horas. De acordo com o jornalista português Pedro Almeida, o Mengão identificou Luís Soares, do Sporting de Portugal, como potencial reforço para a equipe do Filipe Luís. O centroavante é um dos principais destaques da Liga Portuguesa, com 15 gols em 17 partidas. Não à toa, o Sport não pretende negociar o jogador com experiência em seleção. Vale frisar que ele atuou praticamente a carreira toda em clubes pequenos da Espanha, mas se destacou tanto no Almeria que atraiu os olhares do Sporting e vem aí atuando por lá com grande sucesso. O José Boto e o Filipe Luís estiveram em Portugal nessa sexta-feira para assistir um jogo do Sporting justamente de olho no centroavante. O Luís Soares é colombiano, ele tem 28 anos completados em dezembro, 1,91 m de altura. Já fez 8 jogos pela seleção colombiana e marcou 4 gols. É um centroavante destro que também tem nacionalidade espanhola. Está no Sporting de Portugal desde julho de 2025 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2030. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 22 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços aqui para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, então é dia dos nossos abraços. Bora lá! Alô, alô, meu amigo Aelson Dantas, lá de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Alô, alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Alberto Monteiro de Souza, de Manaus, Amazonas. Alô, meu amigo Subtenente Andrade, de Ponta Grossa, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Vander Antônio. Alô, meu amigo Dilson Pimentel, de Roraima. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Damião, lá de São Brás. Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante, Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Edclécio Conceição de Jesus. Alô, meu amigo Adair Xavier Antunes. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não se esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!